Aí aparece a opção compartilhar a tela. Três pontinhos depois do microfone. Eu vou bater uma foto aqui e vou te mandar no WhatsApp. Tem três pontinhos, mas não apareceu essa opção de compartilhar a tela, não. Apareceu apresentar agora. É essa mesmo, professor, apresentar agora. Tá. Então, ok. Quando for a hora, vocês falam. Se você quiser, você já pode projetar a apresentação. Tá. Não abriu não, né? Ainda não. Você tem que selecionar a janela ou a tela. Compartilhou? Sim. Compartilhou. E vou colocar no modo apresentação, então. Deu certo? Sim. Tudo certo. Mas agora saiu a apresentação. Aqui tá ok, Marcelo. Aí você... Eu que não estou vendo minha tela agora. Você está com 2 monitores? Não, eu estou com um, Nina. Leonardo, você sabe dizer o que está acontecendo? Eu não lembro, porque eu sempre uso 2 monitores. A gente estava lá. O senhor não está vendo a apresentação do senhor, doutor Marcelo? Isso. O senhor está vendo qual tela? Estou vendo a tela dos participantes. Então talvez ele tenha que ir para o lado, né? Consegue fechar essa tela que o senhor está vendo, para ver se fica da apresentação? Todo mundo fala que a gente parece mais baratinho. Tudo. Tira a temperatura, tira a amostra. Essa dos participantes está na tela inteira do senhor ou só no cantinho? Na tela inteira. Eu achei que hoje eu ia ficar doente. Dá 2 cliques em cima, doutor Marcelo. E pega tal alimento. Dei, aí ficou a tela cheia. Eu vou dar um ESC aqui para tirar. Aqui voltei para... Isso. Voltei para a tela de todos os participantes. Eu vou tirar. Não. Vou interromper o compartilhamento. Isso. Ok. O povo tem uma fila, o povo vai, coloca R$1 e ganha o marmitex. As moças que trabalham lá. Marcelo, é muito grande a apresentação? Eu podia projetar
Eu estou tentando aqui, Pablo, tá só a tela mostrando os participantes. Certo. Você quer me mandar por e-mail a sua apresentação, que eu projeto e você vai apresentando. Aí Então, posso talvez seja tentar, mas é grande. É grande, né? E não vai de jeito nenhum, é muito grande. Entendi. O PowerPoint está aberto. O Google Meets é que só está na tela de apresentação. Quando eu coloco apresentar agora, tem a tela inteira, tem uma janela, uma guia do Chrome. Compartilhar a tela. Deixa eu pensar aqui. Você pode. Compartilhou. Pois é, agora eu não estou conseguindo colocar. Você faz o seguinte. Modo apresentação. Foi agora? Foi. Tá ok. Isso, então deixa quieto. Isso. Então pronto. Aí você pode, Marcelo, talvez entrasse com o seu celular, aí você vê na tela do lado, entendeu? A tela do lado? Com o celular, aí você está vendo o monitor, né? E o seu celular você ia passando e vendo. Você não está conseguindo ver agora a tela? Não, ou tá vendo a tela? Eu estou vendo, agora está certo. Então beleza, então vamos começar. Né? Agora está certo. Então, à sua pronto, disposição. Ótimo. Então, hoje à noite, pessoal, a gente tem a grata satisfação aí do Marcelo Canuto, tá com a gente aqui, falando sobre neuroradiologia do eixo hipotálamo hipofisário. O Marcelo Canuto é o chefe da residência de radiologia do Hospital de Base do Distrito Federal e coordenador da imagem do Grupo SAVE. Né? Um grande amigo nosso e bastante conhecido aqui no Brasil, não precisa de muita apresentação. Marcelo, fica à vontade, Léo e Nina, vamos começar. Então, boa noite, pessoal. Estão me ouvindo? Sim, perfeitamente, professor. Então, as minhas palavras iniciais são de agradecimento pelo convite aos organizadores do Neuroclube, especialmente o Pablo. E hoje eu vou mostrar para vocês um pouco dos casos que eu tenho selecionado, que eu tenho aprendido ao longo dos anos de patologias do eixo hipotálamo hipofisário. E nós vamos tentar mostrar ao longo da apresentação, passar por todos esses tópicos que estão listados aí, começando por uma breve revisão anatômica. Então, a célula túrcica ou célula turca, né, é essa depressão no corpo do osso esfenoidal, ladeada pelo seio esfenoidal. Então, nós temos de trás para frente o dorso da célula, a parede posterior, o assoalho, a parede anterior. Um primeiro acidente anatômico muito discreto, antes de entrar nessa parte oblíqua, né, é o limbus esfenoidal. Depois, essa parte oblíqua, essa depressão óssea aqui no osso esfenoidal, é o sulco quiasmático, né, onde repousa o quiasma óptico. Depois tem um outro acidente anatômico chamado tubérculo celular, e daqui para frente o plano esfenoidal. Nessas imagens de renderização volumétrica com a visão superior, então nós estamos vendo aqui o tubérculo celular, o plano esfenoidal, processo clinoide anterior dos dois lados, né? Percebam a abertura do canal óptico e por onde passa a carótida, deixando o seio cavernoso para o compartimento supraclinoide. A célula, como essa depressão, como eu já falei, no osso esfenoidal, o dorso da célula. E também visto aqui nessas imagens no plano axial, nesse número 20 aqui é o tubérculo, mais ou menos a topografia do tubérculo celular, o dorso, processo clinoide anterior. Aqui o canal é por onde passa a carótida, aqui já é o canal óptico, né, fissura orbitária superior.
Então, são estruturas anatômicas que nós temos que ter o domínio, né, na interpretação de exames dessa região hipotálamo-hipofisária. Obviamente, a ressonância magnética mostra com a riqueza de detalhes essas estruturas. Então, vejam nessa imagem sagital na ponderação T1, sem contraste venoso, a adenipófise, com uma intensidade de sinal próxima aí do parênquima cerebral. Posteriormente, dentro da célula túrcica, nós temos essa área com hipersinal espontâneo, representando, então, a neurohipófise. A haste hipofisária, também demonstrada mesmo no estudo sem contraste, a cisterna supracelular, o quiasma óptico, o assoalho do terceiro ventrículo, o corpo mamilar. Nas imagens em T2, por sua vez, nós não conseguimos individualizar a adênia e a neurohipófise, tudo fica com a mesma intensidade de sinal próxima e também do parênquima cerebral nessa ponderação de imagem. A cisterna supracelular com quiasma, o recesso infundibular do terceiro ventrículo, o assoalho do terceiro ventrículo, a cisterna prepontina com a artéria basilar, o seio esfenoidal que nós já demonstramos anteriormente na tomografia computadorizada. Lembrando que a hipófise, como todos lembram da embriologia, tem uma origem que vem lá da nasofaringe, que vai originar a adenipófise com seu lobo anterior, com sua pars tuberalis, com sua pars intermédia, e a neurohipófise, que vem lá do hipotálamo, vem aqui a haste e fica situada posteriormente dentro da célula túrcica. No plano coronal, nas imagens ponderadas em T1 também sem contraste venoso, nós identificamos a glândula ocupando aí a extensão no diâmetro esquerda-direito da célula túrcica, né? O quiasma óptico logo acima, esse corte um pouco mais posterior demonstrando a neurohipófise com o brilho, o hipersinal espontâneo e um pouco lateralizada. Não podemos esquecer de avaliar os seios cavernosos, que são essas estruturas que estão ao lado da célula túrcica e que contém estruturas que eu vou detalhar daqui a pouco. Aqui são imagens no plano coronal da ponderação T1 pós-contraste, demonstrando um realce habitual da haste hipofisária e da própria glândula hipofisária. Não tem barreira hematoencefálica, então o contraste difunde rapidamente para essas estruturas, vindo pelo sistema porta-hipofisário, principalmente. Nas imagens na ponderação T2, vejam a glândula ocupando toda a célula túrcica, com o seio cavernoso de cada lado, a cisterna supracelular com quiasma, o segmento supraclinoide da carótida interna, sob bifurcação nos ramos, no segmento A1 e M1. Né? No plano sagital, após isso do contraste, nós perdemos aquela capacidade de individualizar a adênia neurohipófise, que é quando a gente tem as imagens sem contraste, né, como eu já demonstrei anteriormente, mas demonstra muito bem aí a haste hipofisária, a glândula captando como um todo. Nessas imagens com maior detalhe do seio cavernoso, chama atenção para essas estruturas hipocaptantes arredondadas na parede do seio, representando aí o terceiro, quarto, a primeira divisão do trigêmeo, e dentro do seio, abaixo da carótida interna, o sexto par craniano. Então, exames tecnicamente adequados, a grande maioria deles a gente consegue identificar vários desses pares cranianos nos seios cavernosos. Nessa imagem, na ponderação T2, a gente vê a parede lateral do seio cavernoso, formado pela dura mater, né, e a interface entre a glândula e o seio cavernoso medialmente. Bom, a ressonância magnética é o principal método de estudo por imagem, em virtude da sua resolução anatômica, da sua capacidade multiplanar, de não ter radiação ionizante, não ter os problemas eventuais relacionados ao contraste iodado, e num contexto clínico bem estabelecido, tanto clínico quanto
laboratorial, eventualmente o contraste pode ser dispensável, né, se você já detecta a lesão que represente um adenoma que explique o quadro clínico laboratorial do paciente. De maneira geral, a preferência é por fazer o estudo de maneira completa, né, com o uso do contraste venoso, mas isso é bem colocado na literatura que eventualmente pode ser dispensado o uso do contraste. Em relação à angulação do plano coronal, aqui nós temos a linha subcalosal, então o recomendado é fazer um plano perpendicular a essa linha subcalosal. Tá? O plano sagital, lembrar de incluir os dois seios cavernosos e, eventualmente, o plano axial pode ser um plano adicional, principalmente para lesões maiores. O estudo dinâmico, nós obtemos assim, uma capacidade maior de detecção de pequenas lesões, tá? Principalmente nesses casos que a gente está procurando lesões produtoras de STH, que geralmente são lesões muito pequenas, mas consiste de uma fase sem o uso do contraste venoso e de 3 a 4 fases após o uso de contraste venoso, com a resolução temporal de cada fase aí em torno de 25, 30 segundos, né? E nós vamos identificar o contraste chegando pela haste hipofisária e difundindo pela glândula. Aqui são imagens pré e primeira, segunda, terceira, quarta fase do estudo dinâmico. E vamos ver se passa aqui um vídeo que eu tento demonstrar isso, ó, sem contraste, primeira fase, segunda, terceira, quarta e uma quinta fase. Então veja que o contraste vai chegar pela haste, vai começar a difundir pela glândula e até ficar teoricamente homogêneo no parênquima hipofisário como um todo. Eu digo teoricamente porque eu entendo que o estudo de hipófise, eu acho que ele, mesmo tecnicamente bem adequado, ele traz algumas dificuldades no nosso dia a dia por um realce heterogêneo da glândula, explicado pela estrutura microscópica, onde tem áreas de celularidade bastante compacta e densa com áreas menos compactas. Também relacionado com variabilidade de microcistos colóides dentro da glândula, e também tem umas artérias, além do sistema porto-hipofisário, tem as artérias de McConnell que vêm diretamente da carótida cavernosa e tem uma irrigação direta de parte do parênquima hipofisário, e isso varia de paciente para paciente. Então, às vezes, aquele padrão que a gente espera que o contraste chega pelo sistema porto-hipofisário e dali vai difundindo para a glândula de uma maneira sequencial, às vezes isso é misturado com outras áreas de realce prévias, dando heterogeneidade na glândula. A tomografia computadorizada é reservada apenas para situações onde a ressonância magnética não pode, por algum motivo, não ser realizada, mas com os equipamentos multislice, a gente faz aquisições no plano axial e reformata nos planos coronal e sagital. Tá? Obviamente não tem como fazer estudo dinâmico, como eu escrevi, para a ressonância magnética em virtude da dose de radiação envolvida, né? Mas anatomicamente a gente pode identificar a glândula e alterações mais grosseiras, eu creio que a gente consiga identificar também com a tomografia, visto que esse método foi o primeiro a demonstrar diretamente a glândula hipofisária, cerca aí de 30, 35 anos atrás. Então aqui nós temos um exemplo de um paciente que tem uma lesão expansiva na hipófise, demonstrada no plano axial, no plano coronal, inclusive com um desnivelamento do assoalho celular, que era usado na radiologia convencional do passado para a detecção de lesões celares, né? E, obviamente, bem melhor demonstrado na ressonância magnética, na ponderação T2, e aqui um T1 pós-contraste. As principais indicações para avaliação hipofisária, então,
está nas alterações de funcionamento, tanto para mais quanto para menos, da adenipófise e também da neurohipófise. Eventualmente, lesões que causem compressão de estruturas adjacentes, como o quiasma óptico, a via óptica, paralisia dos pares cranianos que eu citei aí dentro do seio cavernoso, eventualmente hidrocefalia por compressão e do terceiro ventrículo. Então, estão entre as principais indicações do estudo do eixo hipotálamo hipofisário. A glândula, ela está aumentada em algumas condições fisiológicas, como logo após o nascimento, durante a puberdade, mulheres na idade fértil e durante a gravidez. Então vejam aqui 2 exemplos de recém-natos que têm uma hipófise que tem o contorno superior convexo em direção à cisterna supracelular e tem um hipersinal não só na neurohipófise, mas ocupando toda a glândula. Isso é um estado normal do recém-nato. A mesma coisa nesse outro exemplo. Aqui uma paciente durante a gravidez, demonstrando também uma glândula com contorno superior convexo em direção à cisterna supracelular, quase chegando no quiasma óptico. Uma outra paciente na idade fértil, demonstrando uma hipófise, uma adenipófise bem globular, né, que ocupa parte da cisterna supracelular, chega a tocar o quiasma óptico, assim, pelo menos no nosso ponto de vista de imagem, embora ela não tinha queixas visuais. A neurohipófise está aqui situada posteriormente e abaixo, junto ao assoalho da célula túrcica. Essa célula tem uma morfologia um pouco encurtada no diâmetro anteroposterior, e isso também pode explicar um pouco essa morfologia aumentada que nós estamos, assim, com aparência aumentada que nós estamos vendo aí. Vejam que o realce de contraste da glândula, tanto no plano sagital quanto no plano coronal, é um realce absolutamente homogêneo. Em termos de dimensões, né, tem essa regra feita por esse radiologista lá na década de 90, que estabelece a regra dos 6, 8, 10, 12, onde a altura máxima para crianças seria 6 milímetros, 8 milímetros seria para mulheres após a menopausa e para homens, 10 milímetros para mulheres em idade fértil, na adolescência inclusive, e 12 milímetros durante a gravidez. Então aqui um outro exemplo, uma paciente em idade fértil, a hipófise aparece com contorno superior convexo em direção à cisterna supracelular, tanto no plano sagital quanto no plano axial. Algumas condições não fisiológicas, onde a hipófise estará secundariamente aumentada, existem as situações de administração de estrógeno exógeno, presença de tumores hipotalâmicos, doenças como hipotireoidismo, síndrome de Addison, que afetam órgãos-alvos da ação hipofisária, e o uso de alguns medicamentos. É importante que a gente procure saber disso quando identificar uma glândula difusamente aumentada. Passando para alterações congênitas, né, são situações bem incomuns. Eu vou trazer alguns exemplos, mas quando detectarmos alterações congênitas nessa região, a gente tem que procurar por outras anomalias craniofaciais, principalmente da linha média. Esse é um exame bem antigo que eu tenho, mais de 30 anos, demonstrando aí uma hipófise muito pequena e a célula túrcica em si também muito pequena. Então vejam que o acidente anatômico no osso esfenoidal é muito pequeno, então o tecido hipofisário é pequeno, caracterizando, portanto, hipoplasia numa criança que tinha panhipopituitarismo. Percebam no plano coronal que, além esse fato da hipófise das células serem pequenas, promove um deslocamento medial, uma aproximação medial do segmento cavernoso e supraclinoide das artérias carótidas internas. Então, é um achado que acompanha hipoplasia hipofisária.
Nesse exemplo, nós temos uma solução de continuidade no assoalho da base do crânio, na região da célula túrcica, por onde penetra líquor, meninge e o quiasma óptico fica rebaixado nessa região e vai até a nasofaringe. Esse era um adolescente de cerca de 15 anos que tinha lá alguns problemas endócrinos e de desenvolvimento neuropsicomotor, mas não tinha esse diagnóstico até fazer o quadro de meningite, quando suscitou uma investigação por imagem e detectou-se, então, essa meningocele transesfenoidal associada com a agenesia também do corpo caloso, com alterações bem típicas aí da falta do corpo caloso, né, tanto no plano sagital quanto no plano coronal, e a herniação de líquor passando por um defeito ósseo na base do crânio, na região do osso senoidal. Partindo para os tumores hipofisários, né, então na imensa maioria, são representados pelos adenomas, que são lesões do lobo anterior da glândula. Eles podem ser classificados de acordo com se produzem hormônios infuncionantes ou se não produzem não funcionantes, né? Tem também a classificação em termos de tamanho, microadenomas abaixo de 10 milímetros, macro acima de 10, eventualmente lesões gigantes acima de 4 centímetros, e eventualmente podem, principalmente quando não funcionantes, né, se apresentarem como achado incidental de um exame por outros motivos, como cefaleia, por exemplo, né? Lembrar do efeito de massa sobre as várias estruturas anatômicas adjacentes à célula túrcica, que eu tive a oportunidade de falar um pouco antes, naquela revisão anatômica. Então, esse é um diagrama demonstrando mais ou menos onde são esperadas a localização das células produtoras dos diversos hormônios da adenipófise. Tá? Que pode nos guiar aí, casando com um quadro clínico laboratorial na procura de lesões, né? Aqui são os hormônios liberados pela neurohipófise, a antidiurética e a ocitocina. Então, um primeiro exemplo de microadenoma, eu trouxe uma tomografia computadorizada ainda da era convencional, né, nem era helicoidal ainda, demonstrando um exame no plano coronal, onde a glândula captava intensamente e tinha um pequeno nódulo hipocaptante na metade esquerda, junto ao assoalho celular, aqui numa visão ampliada, representando, então, a demonstração tomográfica de um microadenoma. Quando a gente passa para a ressonância magnética, certamente fica mais fácil. Aqui temos uma imagem que é bem sutil, mas percebam que a glândula tem uma discreta elevação do seu contorno superior, também tem uma proeminência para baixo em direção ao seio esfenoidal. Nas imagens sem contraste, fica bem difícil separar da glândula normal, mas quando usou o contraste, tanto também na imagem T2, né, se apresentam com acentuado hipossinal, e aqui uma lesão hipocaptante na série pós-contraste. Nesse outro exemplo, nessa imagem coronal na ponderação T2, vemos também o abaulamento superior do contorno da glândula, causado por uma lesão que tem um hipersinal em comparação com o restante do parênquima hipofisário. Trabalhando a janela nas imagens ponderadas em T1, a gente pode identificar a lesão como um hipossinal em comparação com o restante da glândula, e fica na parte pós-contraste, a glândula capta mais do que o adenoma. É descrito, sim, que os adenomas, tardiamente, 40 minutos ou mais, se a gente fizer exames, imagens tardias, tá? Isso assim, não faz parte da minha rotina, mas pode haver uma inversão desse comportamento, os adenomas passarem a ser hipercaptantes, enquanto a glândula já demonstrou uma passagem do contraste injetado pela veia.
Vejam esse exemplo, onde a gente tem um corte pegando a transição da adeno com a neurohipófise, tem aqui o brilho espontâneo nas imagens ponderadas em T1 da neurohipófise, e do lado esquerdo existe um nódulozinho hipointenso nessas imagens em T1 antes do contraste. Quando injetou o contraste, eu acho, pelo menos na minha avaliação, que ficou mais difícil de ver nessas imagens com contraste do que no pré-contraste, e aí eu volto àquele esquema de irrigação hipofisária com a presença de artérias de McConnell que pode irrigar partes do parênquima diretamente, inclusive é descrito que eles podem ter os adenomas podem ter uma nutrição também isolada por essas artérias. E nas imagens em T2, a lesão se apresenta com o hipossinal em comparação com o restante da glândula. Nesse exemplo, eu trago para vocês um exame de controle com intervalo aí de pouco mais de um ano. Vejam no exame inicial que era perceptível a lesão do lado esquerdo da hipófise nas imagens em T1 como uma área de hipossinal. Injetou contraste, ficou uma área com discreta hipocaptação em comparação com o restante da glândula. Nas imagens em T2, um tênue hipersinal se compara com o restante da hipófise também. E um ano depois, com o tratamento, houve sim um aumento dessa lesão e a área ficou mais importante e uma degeneração cística. Vejam que o T2 agora ficou com acentuado hipersinal até comparável com o líquor, que não existia nessa imagem de 2004. Nesse exemplo, nós temos aqui no plano sagital, na ponderação T2, uma lesão com acentuado hipersinal na topografia da adenihipófise, hipossinal nas imagens em T1, injetou contraste, persistiu o hipossinal por hipocaptação em comparação com o restante da glândula, visto também no plano coronal na ponderação T2, e aqui no T1 pós-contraste também uma clara diferenciação entre a hipercaptação normal da glândula e a lesão hipocaptante. Aqui uma tomografia computadorizada demonstrando uma lesão hipodensa, hipocaptante, na região central e para a direita da glândula, e na ressonância magnética demonstrava um acentuado hipersinal nas imagens em T1 pré-contraste, numa paciente que fazia o tratamento para prolactinoma, para hiperprolactinemia, e onde a hemorragia é um dos efeitos de pacientes que têm tratamentos com agonista da dopamina, e essas hemorragias, elas são silenciosas, de maneira alguma representam um fator de risco, para apoplexia hipofisária, que nós vamos abordar mais para frente, que é um evento bem mais trágico. Já comentei sobre a dificuldade de interpretação de exames para a procura de lesões produtoras de ACTH, no caso de doença de Cushing. Esse caso até que foi mais tranquilo, a detecção do microadenoma na região central da glândula, também vista até no plano sagital e na imagem ponderada em T2 como uma área de hipossinal. Esse é um outro exemplo também confirmado, aqui é o exame original demonstrando no plano coronal ponderação T2 um nódulo bem circunscrito na parte esquerda da glândula, também detectado até nas imagens antes da injeção do contraste venoso, e uma clara demarcação com o parênquima hipofisário captante nas imagens pós-contraste. Nas imagens abaixo é um controle pós-operatório, demonstrando aí um afilamento, uma solução de continuidade provocada pela passagem do cirurgião, que ressecou esse microadenoma, uma cirurgia bem elegante. Esse caso não está confirmado ainda, mas é um paciente que clínica e laboratorialmente tem a suspeita para a doença de Cushing,
e nós identificamos na fase 3 do estudo dinâmico uma pequena área hipocapitante na metade direita da glândula, junto ao assoalho celular, que é uma subtração de imagens entre a fase pré e pós-contraste, a fase 3 do estudo dinâmico com o pré-contraste, tá? No coronal T1, é a fase mais tardia, né, fica, talvez consiga ver, mas tem outras áreas na hipófise também com a mesma intensidade de sinal. Então, nesses casos, a gente pode lançar mão de sequências tridimensionais com cortes mais finos. A literatura recomenda essa abordagem, né? Mas a gente tem que saber que isso também aumenta o número de exames falsos positivos, tá? Então também pode ser utilizado, mas tem essa desvantagem que a gente tem que tomar muito cuidado. Alguns artefatos, então vejam nessa imagem na ponderação coronal T1 pós-contraste, é uma área, um nódulozinho de hipossinal na região central da glândula, mas onde tem um septo do seio esfenoidal com implantação nessa região, e isso pode dar alteração de sinal, alteração da captação de contraste, e nós temos que tomar cuidado, bem como artefatos de volume parcial do seio esfenoidal, do dorso da cela, que vejam outro exemplo, que tem uma alteração de sinal nas imagens T2, o T1 ficou com acentuado hipersinal, e percebemos, inclusive, que esse septo do seio esfenoidal é um septo bifurcado. A presença do seio intercavernoso. Então, uma estrutura grosseiramente triangular, localizada no assoalho da célula, né? Tem hipossinal nessas imagens T2 e também no T1 pré-contraste. Então, essa é uma topografia esperada, é uma configuração esperada para o seio intercavernoso que deve ser confirmado com as imagens coronais pós-contraste, onde a gente identifica realce linear ao longo do assoalho da célula túrcica. Há uma descrição na literatura que esse seio fica mais fácil de ser visualizado em pacientes com hipotensão intracraniana, tá? Mas também tem trabalhos demonstrando que isso não é sempre também. Então a gente tem que estar atento, mesmo sem hipotensão intracraniana, para reconhecer a estrutura e evitar de confundir com adenoma hipofisário. Essa aqui é um exemplo da literatura bem parecido com esse exemplo que eu trouxe para vocês. Passando para as lesões maiores do que 10 milímetros, né, tem os macroadenomas, que usualmente são lesões que crescem ao longo de muito tempo, então provoca um aumento volumétrico da célula túrcica óssea, uma expansão da célula, depois essas lesões saem do confins da célula túrcica e passa para a cisterna supracelular. Ao contrário dos microadenomas que são hipocapitantes, essas lesões usualmente elas são bem capitantes de contraste, e quando elas deixam o limite da célula túrcica, passando pelo diafragma celular, a gente identifica uma constricção que na literatura é chamado como configuração em boneco de neve, enfim, em 8, né? Então faz essa cinturinha quando sai da célula para a cisterna supracelular. Muito importante as relações anatômicas com vias ópticas, com as estruturas vasculares da carótida, cerebral anterior, como eu já citei anteriormente, e o seio cavernoso. Então tem alguns esquemas na literatura para predizer se há uma invasão provável do seio cavernoso. Um método é esse aqui, que a gente identifica a carótida supraclinoide, a carótida cavernosa, e traça 3 linhas tangenciando a parte medial, o meio e a parte lateral, a parede lateral da carótida. E a partir do grau que a gente identificar o tumor ao longo dessas linhas, quanto mais lateralmente, maior a chance de invasão do seio cavernoso. Bom, existem outros métodos, tá? A quantidade da circunferência da carótida envolvida pela lesão
Tá? É um grau, é um critério também descrito, 270 graus seria altamente provável a invasão do seio cavernoso, bem como casos onde há um abaulamento lateral da parede lateral do seio cavernoso. Assim são as graduações desse método. Então, a lesão vai passando para o seio cavernoso, vai invadindo alguns compartimentos, até chegar a envelopar completamente a carótida. Então, neste exemplo, nós temos uma lesão expansiva, certamente maior do que 10 milímetros, ocupando a metade esquerda da glândula, e a gente já vê que tem uma extensão anterior e inferior, ocupando o seio esfenoidal, né, também um pequeno componente já supracelar. No plano coronal, a gente identifica aí a carótida com o flow void, está vendo aquela tangencial na parede lateral, a lesão chega até essa linha intercarotídea na parte lateral da mesma, né? Visto também no plano coronal na ponderação T1, né, a lesão hipocapitante é quase que completamente envelopando a carótida cavernosa. Um outro exemplo na tomografia computadorizada demonstrando, mesmo nessa janela de partes móveis, que há destruição óssea do clivus, e a tomografia é muito elegante para esse fim de demonstrar alteração óssea, né? É uma lesão que sai dos limites da célula túrcica, promove aquela ocupação da cisterna supracelar com aquela cintura provocada pelo diafragma celular e envelopa quase que completamente a carótida interna, mantendo o calibre vascular, né? Isso é importante para o diagnóstico diferencial com outras lesões que ocupam essa região. Alguns fatores que a gente pode citar no laudo, que o cirurgião pode predizer se vai ter uma cirurgia, uma ressecção mais fácil, né? O que é descrito na literatura, o predomínio cístico da lesão, do macroadenoma, se tem hemorragia dentro da lesão e se tem difusão facilitada. Também não faz parte do protocolo rotineiro, né, o uso de difusão em lesões hipofisárias. Um macroadenoma demonstrando erosão, afilamento do assoalho celular, pela tomografia computadorizada. Esse é um colega que descobriu essa lesão, um macroadenoma ocupando aí a grande parte da célula túrcica, já para a cisterna supracelar, íntima relação com o segmento A1 da carótida da cerebral anterior direita, e também abaula a parede lateral do seio cavernoso esquerdo, né? Lesão, então, tem invasão do seio cavernoso, tem critérios para isso. E poucos meses depois de entrar com a cabergolina, teve um resultado clínico fantástico, com a diminuição muito acentuada da lesão, inclusive com alteração de sinal em relação ao que era pré-tratamento. Algumas complicações vasculares. Então, esses macroadenomas, né, eles podem sofrer hemorragia, e aí a intensidade de sinal vai ficar bastante heterogênea, tanto nas imagens em T1 quanto nas imagens em T2, e lembrar que a hemorragia intratumoral é um fator que prediz uma cirurgia, uma ressecção mais tranquila, né? Não sou cirurgião, mas o que está relatado, pelo menos. E também o realce de contraste fica muito heterogêneo com essas áreas de hematoma não capitantes. Esse é um exemplo interessante, uma senhora que fez um quadro súbito de cefaleia e rigidez de nuca na véspera de Natal de 2005. Ela fez uma tomografia no pronto-socorro, eu não tenho esse exame, mas mostrava uma lesão nessa região da célula túrcica supracelular, enfim, pediram uma angiorressonância. A filha dela é médica, nós, como fizemos a sequência TOF, vimos que tinha uma lesão, na verdade, hipofisária, dirigimos o exame para a hipófise, então percebemos que existe uma lesão expansiva ocupando a célula, já com invasão da cisterna supracelular, comprimindo aí o quiasma óptico, né, e com um nível, uma captação
Desculpa, é o hipersinal espontâneo. Veja essa imagem coronal na ponderação T1 sem contraste, tem hipersinal espontâneo e tem um nível mesmo com a parte anterior, né, então indicativo de hemorragia dentro da glândula ou dentro de um adenoma hipofisário, que é o fator mais frequente desencadeante de apoplexia. Desculpem. Já no exame 3 meses após, né, essa lesão já diminuiu, ainda persiste um acentuado hipersinal, só que agora já está completamente de volta para os limites da célula túrcica, né? E o quiasma veio acompanhando a regressão dessa lesão. E 11 meses depois, né, já a célula túrcica, a hipófise remanescente ocupando uma fina faixa do assoalho celular e o quiasma óptico ocupando, descendo em direção à célula. Essa é uma paciente grávida que fez uma apoplexia, né? A apoplexia, então, é a ocorrência de hemorragia ou isquemia aguda. A gente lembra mais da hemorragia, né? Mas também pode ser isquemia aguda na hipófise, sendo adenoma o fator predisponente mais frequente à presença de um adenoma hipofisário. Esse caso é bem interessante, é uma paciente que fez um quadro súbito de amaurose e convulsões 2 dias após o parto cesariano, e o relato de um parto, uma cesárea bastante difícil, com muito sangramento, bastante demorada, e mostrava uma hipófise aumentada. A gente lembra que na gravidez, né, ela pode ter até 12 milímetros de altura, tá, mas não foi feito contraste venoso, mas uma coisa que a gente tem que lembrar nesse período puerperal é uma hipofisite linfocítica ou a síndrome de Sheehan, né, que acontece o infarto da glândula. Se a gente tivesse usado contraste, poderia, no caso da hipofisite linfocítica, captação bem intensa, inclusive ao longo da haste, né? E no caso de síndrome de Sheehan, seria uma captação periférica apenas, porque o restante da glândula está com isquemia. Não tem as imagens pós-contraste dessa paciente. Mas muitas vezes os pacientes com síndrome de Sheehan evoluem com graus variáveis de deficiência hormonal, né, e o diagnóstico é feito muito tardiamente, eventualmente quando tem um quadro como já de célula vazia como esse, né, a célula túrcica com dimensões aumentadas e completamente ocupada aí por líquor da cisterna supracelular, com quiasma óptico rebaixado, né, que está a haste hipofisária. Vejam a deformidade do quiasma. Nas imagens pós-contraste, às vezes a gente consegue ver uma fina faixa de tecido hipofisário disposto ao longo do assoalho celular. Esse é um caso bem interessante, um macroadenoma muito agressivo, né? Apesar dele ter toda essa expansão para fora da célula túrcica, eles, histologicamente, eles são lesões benignas, eles são chamados de invasivos quando eles têm essa propensão de ocupar outros espaços, invadir osso e tudo mais. Mas percebam que envelopam completamente as carótidas, né, sem reduzir o caibro do vaso. E nas imagens T2 e T2 estrela, a gente percebe um acentuado hipossinal contornando aí sulcos da fossa posterior, o tronco cerebral, então um aspecto de imagem de siderose superficial, indicando que ele sangrou algumas vezes aí ao longo de sua evolução. Esse é um último exemplo de macroadenoma, é bem interessante, porque eu nunca tinha visto uma dosagem tão alta de prolactina, 8.000, então a lesão que ela invadiu o clivos, né, ela deixou de lado a via habitual de disseminação supracelular e preferiu erodir o osso, invadir o clivos nesse paciente. Uma lesão que tem propensão a fazer isso, são os produtores de GH, tá? Mas esse caso aí tinha essa prolactina aí de 8.000. Passando para alterações metabólicas, nós temos o hipotireoidismo primário, como uma falência do órgão-alvo, a tireoide, né? E a glândula passa a produzir mais TSH com um aumento volumétrico secundário.
Então, esse é um exemplo de tomografia computadorizada, um exame bem antigo, que mostra uma glândula muito aumentada, homogeneamente captante. Poderia, eventualmente, medir aqui está muito grande, né, mas eventualmente parecer um aspecto de hiperplasia, porém, tem que saber o quadro clínico, né, o paciente tinha hipotireoidismo. Isso também é visto, é descrito em síndrome de Addison. Esse caso me foi cedido pelo Pablo, demonstrando uma hipófise acentuadamente hipointensa nas imagens em T2 por depósito de ferro no paciente com hemocromatose. Vejam que essa hipófise é uma hipófise já pequena, mas a adenihipófise ela é muito hiperintensa. Esse exame é sem contraste venoso, né? Vocês lembram que o hipersinal que existe dentro da célula é a neurohipófise, a adenihipófise tem uma intensidade de sinal semelhante do parênquima, nas imagens sem contraste, e essa glândula remanescente dela é muito hiperintensa nas imagens em T1, um paciente que tinha outros achados com hipersinal espontâneo dos núcleos da base e algumas condições como insuficiência hepática, que não doença de Wilson, nutrição parenteral prolongada, pacientes soldadores, pacientes em diálise renal, hemodiálise crônica, né? São algumas situações que isso pode ser observado. Cistos das pares intermédias da bolsa de Raschke. Na verdade, esses cistos das pares intermédias também são remanescentes da bolsa de Raschke. Eu costumo usar mais esse termo, porque é para as lesões bem pequenas, que não tem efeito de massa algum, e prefiro usar o cisto da bolsa de Raschke quando são lesões maiores. Então, com a advento da 3 Tesla, isso está ficando assim, bem frequente a observar. Não é que seja frequente, mas é mais comum do que com 1,5 Tesla observar esse tipo de alteração, né? Uma lesão hipocaptante em T1 disposta em faixa entre a adena e a neurohipófise, tanto no plano sagital quanto no plano coronal, indo da direita para a esquerda. Tá? O sinal é variável de acordo com o conteúdo proteico, então lesões de mais alto conteúdo proteico podem apresentar hipossinal em T2 e até hipersinal espontâneo nas imagens em T1. Tá? Bom, e aqui um paciente que fez uma angiorressonância por cefaleia e nós identificamos essa lesão com hipersinal espontâneo nessa imagem na técnica TOF, né? Dentro da célula túrcica. Na imagem coronal tinha os focos de acentuado hipossinal perifericamente à lesão, hipersinal espontâneo nas imagens em T1, injetou contraste, como tem hipersinal, faz essa subtração, né, tem um discreto realce que, na verdade, deve ser parênquima hipofisário ao redor dessa lesão, então preenche os critérios para cisto da bolsa de Raschke. E ele foi feita a indicação cirúrgica, mas por problemas diversos ele não conseguiu operar, e um ano depois foi fazer um controle quando o convênio autorizou a cirurgia. Vejam que a lesão tinha regredido, praticamente sumido. Era assim em junho de 2008, ficou desse tamanhozinho em julho de 2009. Esses nódulos intracísticos, né, são descritos como altamente sugestivos ou praticamente patognomônicos de cisto da bolsa de Raschke, como tem aqui nesse outro exemplo, lesão expansiva celular, ocupando praticamente toda a célula, com hipersinal em T2 e com um nódulo exofídico justaparietal, hipersinal espontâneo em T1. Então esse aqui é o nódulo no plano axial na imagem T2. Então o diagnóstico que a gente tem que lembrar quando preenche esses critérios de comportamento de sinal. O último tópico, passando para alterações da neurohipófise. Então, em pacientes com diabetes insípidos, a gente observa que não vai ter o brilho habitual, espontâneo da neurohipófise nas imagens T1 sem contraste, e temos que procurar no exame alguma lesão em relação com a arte hipofisária. Aqui fica bem claro que existe um nódulo de intensidade de sinal intermediária na cisterna supracelular. A gente não individualiza a arte hipofisária. Após o uso do contraste, um realce intenso e homogêneo desse nódulo.
Eu não tenho a confirmação desse exame, mas o diagnóstico diferencial principal passa por alguma dessas situações listadas, como sarcoidose, histocitose, hipofisite linfocítica, coristoma e germinoma. Só para lembrar o aspecto normal, então teria que ver um exame dedicado para a hipófise ou hipersinal espontâneo nas imagens T1. Secção da haste hipofisária, então, existe uma formação de uma neurohipófise ectópica junto à eminência mediana do hipotálamo, então fica com esse hipersinal que a gente esperaria ver lá embaixo na célula. Percebam também que é uma criança com a célula túrcica muito pequena, a adenihipófise, consequentemente, também pequena, né? E falta a haste hipofisária. De novo, o exame normal para a gente comparar. Isso aqui foi um artigo que eu publiquei com colegas da Med Imagem de São Paulo, de 3 casos de transecção de haste hipofisária em pacientes com nanismo hipofisário. Um outro exemplo, paciente que abriu com diabetes insípidos e tem um nódulo capitante na região supracelular, comprometendo a região da haste, com intensa captação de contraste, porém ele tinha também lesões destrutivas na grande asa do esfenoide, tinha um padrão de infiltração com hipersinal no tronco cerebral, no cerebelo, núcleo da base que eu acabei não colocando aqui. Então, um quadro de histiocytose de células de Langerhans, um quadro de apresentação multifocal. Esse é um exemplo que me foi cedido lá em Chicago, quando eu estive lá, caso de mais de 30 anos, então, demonstrando um nódulo supracelular na região da haste hipofisária, no paciente que foi confirmado sarcoidose. 2 exemplos que eu não tenho, de patologias da neurohipófise, e eu peguei dessa referência, um coristoma, um tumor que é centrado na parte posterior da hipófise, né, vejam que está atrás da haste hipofisária, e uma hipofisite linfocítica que tem um aumento difuso da glândula, inclusive aí da haste hipofisária, que é uma doença que anteriormente descrita praticamente exclusiva do período puerperal, mas hoje tem descrita até em pacientes do sexo masculino, né? Um quadro de doença autoimune. Então, ao longo desse tempo, que eu me perdoe o tempo, passei de mais dos 30, 40 minutos, mas fui fazendo aí uma revisão desses tópicos dentro da patologia do eixo hipotálamo hipofisário. Como vocês perceberam, eu não abordei praticamente nada de diagnóstico diferencial de lesões paracelulares e supracelulares em virtude do tempo. Mas aí, Pablo, se vocês acharem interessante, uma outra situação, uma outra data, a gente pode falar disso, se vocês acharem interessante. Eu termino por aqui, agradeço muito a atenção de todos e estou à disposição para eventuais perguntas e também acompanhar aí o restante do Neuroclube. Obrigado. Meu professor. Pois não? Excelente aí, Marcelo. Muito bom. Maravilha, cara. Ótima aula, viu? Excelente. Nina. Obrigado. Marcelo, eu queria Boa fazer noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Marcelo. É o Marco Melo, tudo bom? Ô, Marco, tranquilo? Como é que você está? Tudo jóia. Parabéns aí, excelente apresentação. Gostaria de fazer 2 perguntas, Marcelo. Pois não. Primeiro, você tem experiência com a sequência CIS, né, o Fiesta, coronal, para lesões hipofisárias, principalmente os microadenomas. Não sei se você já viu o trabalho daquele autor, Ari Blitz, do John Hopkins. Ele faz vários estudos aí com a sequência 3D CIS, né, para nervo craniano, e tem um trabalho dele para microadenoma. Não tenho, Marco, não tenho. Tá jóia. E a segunda é assim, a sua experiência com a fase tardia, né? Aquilo que a gente aprende lá no começo, quando a gente começa a fazer a ressonância da hipófise, devemos fazer uma fase mais tardia pós-contraste, porque tem alguns microadenomas que seriam isossinais, e depois na tardia eles poderiam, né, brilhar mais que o restante do parênquima. Eu já andei fazendo, mas eu nunca vi nenhum caso de se comportar dessa maneira.
Eu não faz parte da minha rotina também, Marco. Então, assim, eu já tentei fazer no passado, algumas poucas vezes também, diante da negativa, né, de não ser como esperado, também desisti de colocar isso no protocolo. Embora isso seja descrito na literatura, 40 minutos após poder haver uma inversão do sinal entre a hipófise normal, que já passou a captação, né, e o adenoma que passa a ser captante. Mas também não faz parte do meu protocolo. Tá joia. Mas só mais uma pergunta, eu perdi a parte inicial, talvez você já tenha comentado. Em relação à dose de gadolino que você usa, você habitualmente utiliza meia dose? Meia dose. Meia dose. Eu procuro usar meia dose. Uhum. E com o 3 Tesla agora, você acha que tem espaço para reduzir ainda mais a dose ou não? Nunca tive coragem. Interessante a sua questão, tá? Mas nunca tive coragem, não. Tá bom. Obrigado, Marcelo. Parabéns novamente aí pela aula. Obrigado, Marco. Prazer. Marcelo? Pois não. Renê, Porto Alegre, tudo bom? Tudo bom, Renê? Excelente tua aula, assim, só para complementar aqui o que o Marco colocou, assim, eu acho que tu concordas também, assim, o 3D eu uso muito aqui, principalmente para doença de Cushing, né, por exemplo, que às vezes Perfeito. Tu pega de 0,2 milímetros, e o CIS, o IFS, a gente tem usado basicamente para deficiência de GH, quando tu não quer injetar contraste em crianças. Então, ela é perfeita para tu saber se tu tem uma hipófise pequena, alguma coisa da haste hipofisária. Então, funciona muito rápido, um protocolo rápido, né? Perfeito. 15 minutos tu fazes, né? Sem contraste, inclusive. Perfeito, muito obrigado aí, muito obrigado pela contribuição. Inclusive, tem um trabalho aí que eu citei na referência, que é do grupo de vocês aí, né, do 3D. Isso. Eu publiquei a tempo atrás. Excelente aí a discussão. Marcelo, assim, eu queria te fazer uma pergunta também. Obrigado aí o pessoal que comentou, fez pergunta aí. Eu tenho dificuldade na hora daquele artefato do septo interesfenoidal, entendeu? Uhum. Tenho dificuldade de escrever. Como é que você descreve no laudo? Eu procuro falar assim, que eu mostrei inclusive um caso que ficou bem mais conspícuo na fase pós-contraste, que ficou um nódulozinho captante bem naquela região, e um outro caso que tinha alteração de sinal com hipersinal em T1, inclusive, né? Eu procuro descrever e falar, e faço referência que a topografia da alteração de sinal é coincidente com a implantação do septo do seio senoidal no assoalho celular. Então, e que isso pode representar uma alteração de sinal artefatual. Beleza, obrigado. Nada. Lina, Léo, vamos... Parabenizar o Dr. Marcelo pela aula, com uma revisão muito, muito boa, Dr. Marcelo, com vários casos bem ilustrativos, parabéns. Alguns pontos só para a gente reforçar, né, que, por exemplo, aquela lesão cística que o senhor mostrou insinuando para a célula, né, que era uma meningocele, às vezes, como diferencial, a gente fica em dúvida se é um cisto aracnoide, né, projetando para baixo. Então, às vezes, só com a ressonância, a tomo, a gente pode manter essa dúvida, e às vezes a gente sugere cisternotomografia para auxiliar nesse diferencial que muda todo o planejamento cirúrgico, né? Na cisterna o tomo vai encher tudo, e no cisto não, né? Aí esse diagnóstico fica mais tranquilo. E o que o senhor falou também do realce heterogêneo da glândula, a gente vê muito, né, no dia a dia, e é uma queixa frequente de todos nós termos dúvidas, e talvez tranquilizar, né, a gente tendo dúvida, não taxar como adenoma, e colocar em específico mesmo, correlacionar com dados clínicos e o valor da alteração hormonal, principalmente da prolactina, que raras vezes chega para nós, né, o valor quantitativo, para a gente ficar mais encorajado ou não a pensar, né, se é maior que 100, maior que 1000, isso dificilmente chega para o radiologista. Então, tendo dúvida, não ter medo de passar a dúvida, e ao invés de taxar sempre que é um microadenoma, acho que pisar mais no freio, assim, nesse sentido. E só para finalizar,
Também orientar os técnicos, né, no protocolo, tanto no sagital, no coronal T1, pré e pós, tentar sempre fazer com a mesma aquisição, para a gente também evitar as dúvidas de cisto de Rett de conteúdo espesso e o adenoma hemorrágico, que também é bastante frequente se a gente não fizer a subtração, igual o senhor mostrou alguns exemplos. Tá bom? Mas parabéns, muito boa aula, senhor. Eu que agradeço, Leonardo. E, assim, só aproveitar essa colocação sua aí, eu até... Eu sou radiologista, como todos aí, né? Então eu gosto de imagens, né? Então procuro ilustrar bastante aí, o tempo fica um pouco exagerado, me desculpe, viu? Mas obrigado aí pelos seus comentários. Obrigado. Aproveitando aí que o Leonardo colocou, uma pergunta também, perguntar a experiência do Dr. René. Isso você comentou, né, da impregnação heterogênea, né? Na minha experiência, geralmente é ali na parede, né, nos aspectos laterais da hipófise, né? Exato. Ali junto ao seio cavernoso. E se por acaso a sequência coronal, né, cis, se ela pode ajudar em fazer essa distinção, porque uma das coisas que eu sempre procurei olhar nesses casos é o T2, né? E aí a gente vê que muitas vezes ali a região que fica com impregnação heterogênea, no T2 ela realmente tem um sinal muito parecido ao restante da hipófise. Então, esses casos, né, favorecia eu achar que era uma impregnação heterogênea. Às vezes a gente interroga, mas por acaso, na experiência do Dr. René, se ele acha que o coronal cis ajuda nesses casos? Ele ajuda um pouco, mas assim, ó, o T2, o coronal volumétrico, acho que te ajuda mais, porque uma das coisas que a gente tem que ter ideia que 20% de lesões císticas são achadas incidentais em autópsias, né? Então, assim, tu laudar um adenoma de hipófise sem dados laboratoriais é muito complicado. Isso é outra coisa. Então, lesões de 0,2 milímetros não tem significado nenhum, a não ser que o paciente tenha Cushing. Então, assim, a gente tem que correlacionar isso muito bem. E na minha experiência, o T2-Cis, ele ajuda, mas ele é mais importante para ver quando você quer alteração de GH, né, da hipófise. E o 3D volumétrico, eu tenho como rotina no nosso serviço, todos os pacientes fazem, já está colocado, tu consegue tirar dúvida. Obrigado. Lotação máxima, viu, Marcelo? 35 pessoas aqui assistindo a discussão e a aula. Muito bom. Obrigado aí pela presença de todo mundo. Parabéns pelo sucesso do Neuroclube aí. O doutor René, mas o 3D, você faz sagital, pós-contraste, só na hipófise? Sagital e coronal. As duas aquisições volumétricas pós-contraste? E sem contraste, não, o 3D volumétrico é coronal só. Só coronal. Só coronal. O cis não. Aí só sem contraste é rapidinho, né? O T2 em alta resolução, né? René, esse 3D volumétrico aí é com FOV para hipófise também? Sim. É só okay. Ajeitar bastante a matriz para não ficar muito granulado, né? Ótimo, obrigado aí. Bom, parabéns, doutor Marcelo, pela aula. Várias pessoas aqui elogiando no chat. Uma aula excelente, ótima, didática. E a Niedia fez uma pergunta, queria saber a opinião dos colegas com relação a pedidos para déficit de crescimento. Ela disse que já conversou com o senhor e perguntou se vocês medem a glândula. Bom, eu vou deixar, então, eu já conversei com ela mesmo e eu tenho dificuldade disso também. Eu avalio basicamente, assim, a integridade do eixo hipotálamo hipofisário, né? Mas eu vejo praticamente, assim, eu vou considerar a glândula pequena quando eu achar a célula túrcica óssea pequena. A glândula, assim... Geralmente, essas crianças têm a glândula aí de 4 milímetros, 3, 4 milímetros, que eu acho muito difícil dizer que é diminuída se os outros hormônios estão normais, né? Então, gostaria de ouvir também outros colegas nesse tópico. É bem complicado principalmente quando tem crianças e envolve os pais. Então, assim, existe um trabalho de doutorado
acho que de Goiânia, que ela fez um levantamento da média do tamanho da hipófise na população brasileira. Tem, eu acho que, bastante casos, e é bem interessante o artigo, se alguém puder olhar. Mas, basicamente, é o seguinte, criança masculino é obrigatório ter uma hipófise até 0,3 centímetros. Abaixo de 0,3 centímetros é patológico. A outra coisa, criança não pode ter a depressão do diafragma celular. Então, esses são... e depois a haste hipofisária. Ela tem que ter, no mínimo, acima de 0,3, 0,2 milímetros de espessura. Então, a gente tem alguns... Alemão, sabe? Alemão médio. Então, assim, tem que ter algumas coisas bem postadas. Sexo feminino, criança, acima de 0,4 centímetros. Então, assim, a gente tem alguns parâmetros, assim, já bem estabelecidos, mas é difícil, tem que ter correlação clínico-laboratorial. Tá? Então, a gente usa essas coisas. Não sei se vocês concordam com isso, mas é uma questão bem dúbia. Plenamente. Obrigado aí pela contribuição, porque esses trabalhos que existem de volumetria, eu acho que são bem complicados assim, de reproduzir, tanto com sequências volumétricas, mesmo com sequências volumétricas, é bem difícil reproduzir volume hipofisário. Fica aberto para alguém, se quiser tirar mais alguma dúvida ou fazer algum comentário. Se não houver ninguém, a gente vai continuar com o Dr. René agora, a apresentação dos casos. O nosso caso... Eu já parei de compartilhar, não, né? Ainda não, professor. Eu vou interromper aqui. O nosso caso é um caso de lesão paravertebral, tá? Paracelar, só para complementar. O Guilherme que vai apresentar, que é meu residente que trabalha comigo aqui. Vocês conseguem ver a tela? Sim, Guilherme. Então vamos dar seguimento. Boa noite a todos. Meu nome é Guilherme. Eu sou residente da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. Esse caso foi orientado pelo Dr. René Leonhardt. Então, é uma paciente de 65 anos, feminina, que vem com uma história arrastada de cefaleia desde a infância, com piora no último ano, né? Então, acho que tem que desligar, diminuir o volume. Desculpa, a gente está com um pouco de microfonia. Guilherme, eu acredito que melhore a microfonia se vocês desligarem o microfone de algum outro... O que está com o nome do Dr. René, por exemplo. Acho que é só desligar o microfone desse equipamento. O áudio. Agora foi, desculpa a interferência. Então, a paciente ela negava parestesias, alterações de sensibilidade, e eventualmente tinha turbação visual. Então, era uma história bem arrastada, com um longo período de evolução. A história familiar, ela tinha um pai com tumor de pulmão e um irmão com tumor cerebral, também a gente não tinha o tipo histológico, nada. E ao exame neurológico, ela tinha um bom nível de consciência, não tinha alterações de pares cranianos, não tinha alteração de força ou sensibilidade, reflexos normais e marcha atípica. Ela vinha com isso aqui, na realidade, transcrição da equipe da neurologia no laudo, no prontuário dela, é a transcrição de uma parte de um laudo que descrevia uma região ali, uma lesão na região paracelar, mas sem uma conclusão, né, a princípio, uma forma mais descritiva mesmo. Então, a equipe da neurologia solicitou uma nova ressonância em 3 meses e a complementação com o estudo eletroencefalográfico, o qual foi normal, foi realizado em janeiro de 2019, e a ressonância, então, são as imagens que a gente vai apresentar a seguir. Era uma lesão paracelar, com alto sinal T2, levemente heterogêneo,
né, que é as sequências mais craniais e mais caudais, um alto sinal do FLAIR também, um alto sinal T2, FLAIR. Aqui nas imagens sagitais T1, a gente tinha uma lesão com hipossinal em relação à substância cinzenta, também no compartimento paracelar. Seguindo, então, na difusão, a gente tinha baixo sinal, né, não apresentava restrição à difusão da água, o que é corroborado pelos dados do mapa ADC. A sequência de susceptibilidade magnética é um pouco prejudicada pelos artefatos ósseos da base do crânio, né, mas ainda assim não tem nenhum achado que chame muita atenção. Então, dando continuidade, a gente tinha as imagens volumétricas T1 pós-contraste, que apresentavam esse realce heterogêneo dessa lesão paracelar, então que se estendia até junto à fissura orbitária, deslocava lateralmente o polo temporal esquerdo, tinha essa relação bem importante com o seio cavernoso esquerdo, né, um centro geométrico no seio cavernoso esquerdo. E, por fim, essas são as últimas imagens que vou apresentar desse exame nesse momento, de 2019. Não sei se alguém quer fazer uma colocação, já finalizo. Então, a gente tem, por protocolo, né, as sequências volumétricas, que a gente adquiriu, e aqui a gente faz um T1 spin-eco também pós-contraste. A diferença entre essas duas sequências é de 4 minutos, e a gente já vê uma diferença no padrão de impregnação dessa lesão, né? Então, isso torna o diagnóstico foi sugerido de um hemangioma do seio cavernoso pelo padrão de enchimento centrípedo da lesão, o padrão de realce, né? Então, ficou esse diagnóstico. Como a paciente era oligossintomática e é uma lesão que cirurgicamente pode apresentar hemorragia, então foi optado por um tratamento conservador nesse primeiro momento. Então, o Dr. Canuto já fez uma revisão excelente sobre a anatomia do seio cavernoso, né? Eu só gostaria de ressaltar alguns pontos, né, que é uma região que realmente, anatomicamente, ela é muito complexa, ela comunica diversos espaços cerebrais, diversos espaços cranianos, né, desde a rinofaringe, a fossa média, a fossa posterior, o compartimento hipofisário, que eu acho que é a grande estrela dessa aula, né. E eu gostaria só de fazer uma consideração anatômica, né, que a parede medial do seio cavernoso ela é composta só por uma camada de dura, ao passo que as outras paredes são 2 camadas durais que compõem. Então, essa relação do seio cavernoso com o compartimento hipofisário ela é muito íntima, né? Isso justifica tanto a invasão do compartimento hipofisário por lesões de seio cavernoso, quanto o contrário, né, nas lesões de origem hipofisária. Então, como é uma região com uma anatomia muito complexa, a gente tem um substrato histológico muito grande, né, que pode gerar lesões de diferentes naturezas. E no nosso caso, ele é uma lesão com centro geométrico de seio cavernoso, uma origem uma evolução arrastada, né? Então a gente levanta esses diagnósticos diferenciais, os quais tentei sumarizar numa tabela para não tornar a apresentação muito longa, né? E o principal diagnóstico diferencial nesse momento seria o meningioma, né? Que é uma lesão muito comum de seio cavernoso, nesse grupo etário da qual pertencia a nossa paciente, né? A gente tem algumas características que diferem a nossa lesão do meningioma, em especial o realce ao meio de contraste ter esse padrão de enchimento, né? Enquanto no meningioma a gente tende a ter esse realce homogêneo. Aqui só uma demonstração anatomopatológica, a hematoxilina e eosina, com as células meningoendoteliais e uma área mitótica, né? O schwannoma, então, ele tende a ter essa heterogeneidade de sinal por áreas císticas, degeneração cística, eventualmente níveis intralesionais e realce heterogêneo ao meio de contraste, né? Como a gente também tem nessas imagens da literatura, as áreas císticas, o realce heterogêneo nas partes sólidas, né, as partes císticas sem realce, e as células fusiformes aqui, mais compactas e mais frouxas. O neurofibroma plexiforme, a gente pensa mais no contexto de neurofibromatose tipo 1, que estaria bem distante do nosso caso. O hemangioma, então, abrange o nosso grupo etário. A gente tem que ter consciência que eles têm um comportamento diferente quando são extraxiais dos parenquimatosos, e também são mais raros, né, quando são extraxiais. Eles têm um sinal T1 variável, um alto sinal T2, e esse padrão de enchimento que lhe é característico, que é bem demonstrado no nosso caso, até mais bonito que esse caso da literatura, e que foi o diagnóstico, então. O melanoma, eles podem se originar de células melanocíticas da leptomeninge, que tem essa característica de ter um alto sinal T1 espontâneo, pela melanina diminuir o encurtamento de T1, e ser mais densos na tomografia.
Então, aqui o controle, né, essa paciente seguiu a oligosintomática. A gente tem essas imagens só para demonstrar que a lesão não demonstrou modificação significativa nesse controle de quase 1 ano. E ela segue, então, com poucos sintomas e vai seguir fazendo o controle radiológico dessa lesão. Era isso? Alguém tem alguma dúvida, algum comentário? Parabéns, Guilherme, pela apresentação. O senhor vai falar, doutor René? Não, pode deixar aberto para a discussão, se quiser. Pode chamar para outro caso. Certo. Bonito caso, bem ilustrado, professor. Obrigada. Obrigada, Guilherme, pela apresentação. Alguém quer fazer algum comentário, tirar alguma dúvida? Ô, Nina, só relembrar também que a gente teve um caso parecido lá na BP, acho que a gente até levou na Neurotime. Tá com muita microfonia, pessoal. Melhorou. Que era um condrosarcoma, né, do seio cavernoso. Às vezes engana para hemangioma, lesão muito branca em T2 e flare. O realce pode ser heterogêneo, pode facilitar a difusão. E o nosso caso era um condrosarcoma, que às vezes pode simular. Às vezes tem uns foquinhos pretos em T2 no meio, que a gente vai ficar em dúvida se é flebólito, microhemorragia ou a matriz condroide. Então, só para a gente lembrar desse diferencial. E, na dúvida, lembrar da importância da cintilografia com hemácias marcadas também, que aí sela, né, o diagnóstico. Parabéns aí, Guilherme, por René. Belo caso. Obrigada, Léo. Está aberto, doutor René. Vamos passar para outro caso? Vamos sim. Gunther, tu pode apresentar. Acho que está livre aí para... Estão me ouvindo, pessoal? Todos me ouvindo? Sim, Estou perfeitamente. com um fone aqui por Bluetooth. Tá bom. Vocês estão vendo só vocês, né, aí? Estão vendo a apresentação? Não, ainda não, Gunther. Será que você não colocou em alguma outra janela? Porque, às vezes, quando você coloca em janela, aí abre em outro lugar. Vamos ver a tela inteira, ver se dá certo. Acho que agora vai aparecer a tela inteira. E agora, estão vendo? Sim, agora sim. Apareceu o caso, novembro de 2020? Isso. Vou até clicar aqui só um segundo. Vou abrir aqui no celular também para ver se está passando no tempo certo. Bom, para quem não conhece o Gunther, ele é neuropatologista, né? E professor da Faculdade Federal do Ceará. Eu acho que é o meu que está dando microfonia, pessoal. Vou desligar. Fica à vontade, Gunther. Bem, pessoal, boa noite. Aulas maravilhosas até agora, muito boas. Vou tirar aqui para não dar microfonia. Agradeço a oportunidade e espero não fugir do assunto do tema. Não vou fugir, na verdade. Eu vou mostrar um caso. Ele vai ter... É um caso um pouco diferente. Certamente, doutores já têm algum tipo de experiência, mas é um caso mais raro. E que ele vai fazer essa conexão toda com as lesões hipofisárias. Embora a gente vai mostrar assim, as peculiaridades desse caso agora, tá bom? Então, um casinho rápido, mas bem interessante, acho que para ampliar aqui o nosso diálogo. Então, todos me ouvindo bem? Nina, só me dá um feedback, tá ok aí? Sim, estamos ouvindo bem e a microfonia parou. Ótimo. Pois vamos lá, pessoal.
Então, é um caso de um paciente do sexo masculino, 37 anos, com quadro de cefaleia pulsátil, na região temporal direita, com início há cerca de 2 anos, de intensidade moderada e com piora dos esforços físicos, mas que excedia a analgesia convencional. Houve uma piora clínica e o paciente evoluiu com acentuação do quadro áudico e passou a apresentar diplopia e turvação visual. Ele procurou atendimento médico, no caso no Hospital Geral de Fortaleza, na emergência, foi atendido pelo serviço de neurologia e no exame físico constatou-se que a pupila direita estava midriática e arreativa. Havia também paralisia dos terceiros e quartos pares cranianos, paralisia do músculo reto lateral à direita, sem outros achados ao exame. Vou mostrar assim, as principais imagens mais ilustrativas desse caso. E se alguém quiser comentar, Nina? Posso comentar. Então, o que a gente vê, já tem o sinal das setas, né? Mostrando, mas a gente vê aí uma lesão dentro do seio cavernoso, com extensão, né, para a cisterna pré-pontina, e a gente já vê uma alteração de sinal, né, na ponte, possivelmente por conta desse crescimento lesional e essa compressão, né, pontina. Interessante é que, aparentemente, a lesão tem um pano de clivagem com clivos, né, mas acho que nessa lesão, nessa última imagem aqui no sagital, a gente vê algum aspecto infiltrativo, né, para dentro do osso, e tem alterações na nasofaringe também, né? Isso mesmo. Esse caso foi visto no HGF, na emergência, e essa imagem foi vista pelo Dr. Daniel Tavra, radiologista, e a descrição dele foi assim, né? Marcado hipossinal, né? Ele considerou como uma lesão meningia retroclival, com marcado hipossinal em T2 e com pressão sobre o tronco cerebral, causando edema, notou saída real intensa da lesão pelo contraste. O paciente, então, fez uma biópsia transfinoidal da lesão, e os nossos achados, eu vou mostrar para vocês, foram esses. Olha Aquele só. teu exame, Gunter, já era pós-biópsia? Foi antes. Foi antes, né? Tá. Foi antes. E você não lembra questão de se tinha restrição à difusão, alguma coisa que se foi feito? Acho que foi feito célula, né? Não deve ter feito. Deve ter feito lá no HGF, deve ter feito. Né? Se foi feito, nada foi relevante, porque esses dados, né, são os mais, são os achados mais significativos do caso. Só para saber mesmo. Obrigada. Bem, aí foi então feito a biópsia. A principal ideia é que fosse um meningioma e que tivesse, né, então crescendo, expandindo e alterando todas as estruturas locais. E aí foi feita a biópsia, mas aí nós tivemos algumas surpresas. Então, olha só, só para os não patologistas que estão aqui no grupo entenderem, o que predominava nessa biópsia era uma esclerose, uma fibroesclerose, uma fibroesclerose acentuada, e para nós patologistas, quando essa esclerose ela faz um aspecto em feixes enovelados, a gente pode dizer o padrão de fibroesclerose estoriforme, o que é bem incomum nós encontrarmos esse tipo de fibroesclerose. Com esse achado, a gente já começa a direcionar nosso raciocínio para alguns diagnósticos. Outras coisas interessantes é que havia muitos linfócitos, plasmócitos, mas tinham muitos eosinófilos. Não sei se vocês conseguem perceber, esses pontinhos mais vermelhos, são todos eosinófilos, permeando esse mar de linfócitos e plasmócitos. Outro achado interessante, né? Então era isso, uma quantidade importante de linfócitos, plasmócitos. Isso aqui em vermelho são hemácias, porque havia locais de sangramento também. E um outro achado muito interessante é que os vasos, eles apresentavam trombos, né? Então aqui vocês estão vendo um vaso sanguíneo
e nós temos a formação de um trombo fibrinoso organizado no lúmen do vaso. Então, quando nós temos esses elementos, uma fibroesclerose historiforme, um infiltrado denso linfoplasmocitário, com presença de eosinófilos e esse fato, esse achado de uma flebite obliterativa, que são exatamente esses linfócitos agredindo a parede dos vasos, causando obliteração com o trombo. Quando nós temos esses elementos, nós direcionamos nosso raciocínio para pensar em algumas condições autoimunes inflamatórias. E aí partimos para a imunistoquímica para identificar melhor como seriam esses linfócitos, plasmócitos dessa região, para entender melhor o que seria. E, já sendo bem direto, nós observamos que os plasmócitos, que haviam muitos plasmócitos, e esses plasmócitos, eles eram predominantemente GG4 positivo. E aí nós fazemos um cálculo vendo a proporção de células dentro dos plasmócitos IgG positivo, quais são IgG4 positivo. Então a gente observou que cerca de 40 células ou mais eram IgG4 positivo por campo de grande aumento. Apesar desse achado, o paciente não apresentava dosagem sérica de elevação dos níveis de IgG4. E aqui são as imagens. Então, olha, aqui é o marcador que nós utilizamos de imunistoquímica, o CD138, que ele marca plasmócitos. Então, ele está marcando difusamente os plasmócitos. A gente já vê. E quando a gente faz o IgG4, e aí nós observamos também que vamos ter, por campo de grande aumento, cerca de 40 células marcando IgG4. Exatamente esses pontinhos mais pretos, mais escuros, certo? Com isso, então, o perfil imunofenotípico da lesão, juntamente com os achados de imagem e clínica do paciente, permitiram concluir o diagnóstico de plaque-meningite hipertrófica, doença relacionada ao IgG4. E com esse diagnóstico, o paciente iniciou corticoterapia e evoluiu com uma melhora absurda dos sintomas. Ele chegou a ficar, após 4 semanas, assintomático. E daí, então, ele teve alta e foi iniciado acompanhamento com o serviço de neurologia. E ele concluiu a corticoterapia. E era isso que eu queria mostrar para vocês, para entrar aí nos diferenciais de lesões hipofisárias, embora essa ela não é uma lesão propriamente hipofisária, mas essa condição, como eu vou explicar rapidamente, só para comentar, ela é muito significativa. Então, esse caso foi publicado no Jornal Brasileiro de Patologia, por mim, juntamente com os colegas da HGF, e o neuroradiologista Daniel Távora, e os acadêmicos também da faculdade. Então, a plaque-meningite hipertrófica, doença relacionada ao IgG4. E aí, explicando um pouquinho para a gente relembrar, já que é uma condição relativamente incomum, é um acometimento sistêmico e ele é caracterizado como uma condição inflamatória. Então, geralmente, ele vai se relacionar a um aumento sérico da imunoglobulina G4, embora no nosso caso não aconteceu. A imunoglobulina G4, ela é uma imunoglobulina que compõe parte das imunoglobulinas G, 6% do total das IgG são IgG4. Então, você pode encontrar. É por isso que a gente faz aquela quantificação para ver quando isso está muito mais do que o normal. O raro aqui do nosso caso é porque o acometimento do sistema nervoso central por uma doença relacionada ao IgG4, isso é raro. É muito mais comum na hipófise, por isso que eu quis trazer o caso para a gente relembrar, embora o nosso caso não foi de hipofisite, mas seria a forma mais comum, uma hipofisite por IgG4, e a segunda opção para o sistema nervoso central é o nosso caso, uma plaque-meningite hipertrófica. Apesar da gente estar falando de uma doença altamente atual, né, mas ela já é falada há um bom tempo, né, em 2001, 2002, já se falava na doença relacionada ao IgG4, principalmente nos casos de pancreatite autoimune, quando começou a se observar esse aumento sérico. Depois disso, explodiu as documentações na literatura sobre diversas condições inflamatórias imunológicas, como colangite, cialademite, esclerosante, fibrose retroperitoneal, pneumonia intersticial, Sjögren, cirrose biliar, fibrose, fibroesclerose, neurocite, tuberculose, várias condições, não somente inflamatórias, imunológicas, mas até mesmo infecciosas relacionadas à elevação da IgG4. Mas sistema nervoso central raro e algumas vezes
pode ser confundido com tumores, né? Como foi a dúvida que seria meningioma ou outra condição tumoral. Seria mais comum na hipópse, então temos que lembrar das hipopsites. E quando afeta a dura, aí a gente vai caracterizar como uma pacmeningite hipertrófica. Seria mais em homens, idade entre 50 e 60 anos. Geralmente eles vão ter hipergamaglobulinemia e vão ter elevação dos níveis dos autoanticorpos. Cerca de 70 a 90% desses pacientes têm elevação do IgG4, nosso paciente não tinha. Só para ilustrar um pouco essa apresentação, Dr. Virgílio, né, em 2017, fez uma revisão desses casos de pacmeningite, mostrou que as apresentações neurológicas são predicadas ao efeito de massa, né, principalmente por compressão de estruturas vasculares ou nervosas, propiciando esses déficits funcionais. E os sintomas mais prevalentes seriam a cefaleia, disfunções nervos cranianos, oftalmopatia, diplopia, diminuição da acuidade visual. Quando essa lesão ela é mais em base do crânio, também pode haver dor retroorbitária, distúrbios de visão, mobilidade dos olhos, e fazendo a síndrome de Tolasa-Hunt. E aí diversas outras manifestações, paresia, parestesia, perda auditiva. Quando a gente vai para a radiologia, não há um consenso absoluto devido à raridade da doença, os poucos casos, mas acredita-se que a vaia, quando acomete, quando se manifesta como pacmeningite, você pode ter um espessamento localizado ou difuso linear, ou mesmo uma massa protuberante da dura máter. E ainda foi descrito em 2015 alguns achados de ressonância, como um sinal hipointenso em sequência sistema MP2, direcionando o raciocínio para processo inflamatório ativo. E em TC, em tomo, né, na verdade, não são muito específicos, e você poderia ver espessamento, hiperdensidade. Bem, e só para ilustrar o tratamento, glicocorticoides, geralmente são uma terapia de escolha, funcionam muito bem. Houve ensaios clínicos e tentativas de se fazer tratamento com diversas outras drogas, rituximab, methotrexate, drogas imunomoduladoras, imunossupressoras também, mas não houve um consenso absoluto. A gente ainda trata de primeira escolha com glicocorticoides. Então foi mais para trazer essa condição, lembrar que ela, quando acomete o sistema nervoso central, pode se manifestar com hipofisite ou com pacmeningite hipertrófica. Então foi só para alargar aqui o nosso espectro de discussão hoje, ok? Obrigada, Gunther. Belo caso, o pessoal está elogiando muito aqui. A Niedia acertou de primeira. Muito bom. Obrigada pela participação de todo mundo. Está aberto aí para quem quiser fazer algum comentário ou tirar alguma dúvida. Interessante que o T2 já denunciava, né? Apesar de uma apresentação bem atípica, né? Bem imitando algo tumoral, né? Mas o T2 já denunciava ali que a gente devia pensar numa pacmeningite mesmo hipertrófica, né? Pelo IgG4. Alguém quer fazer algum comentário? Léo, Dr. Pablo, Dr. Marcelo, Dr. Renê, fiquem à vontade. Parabéns, Gunther, pelo caso. Só reforçar que a gente, como neurorádio, dificilmente a gente dá o diagnóstico histológico dessas lesões pacmeningias muito escuras em T2, né? O máximo que a gente chega é falar que são lesões granulomatosas, né? E aí vai entrar sarcoidose, histiocytose, granulomatose com poliangeite, que é o Wegener, tuberculose, fungo, pacmeningite, IgG4. Não tem como, por imagem, a gente... Não tem nada muito patognomônico de nada uma delas, né? É mais a gente levantar o grande grupo de lesões granulomatosas, infecciosas ou não, e aí ver se tem algum dado sistêmico, clínico, que nos ajude, né, a estreitar, e não tendo... fazer realmente a biópsia, né? Parabéns, cara, muito, muito bonito o caso. Um desafio para a gente, para a patologia, é quando nós temos esses casos, até clinicamente, com
pontos clínicos favoráveis para o diagnóstico de doença relacionada a IgG4, com aspectos radiológicos também, que vão falar a favor de IgG4, e aí quando vem para o patologista, você vê tranquilamente esses achados, como eu falei, flebite obliterativa, fibroesclerose, todos esses achados, mas não marca IgG4 negativo. Aí você fica numa condição que você tem tudo para dizer que é IgG4, mas não marca IgG4. E aí como explicar? Provavelmente é alguma desordem imunológica que a gente não consegue detectar por meios, né, de imunistoquímica ou meios moleculares, mas é um momento que o patologista fica, assim, pego de surpresa. É uma doença muito heterogênea, né, igual você está falando, às vezes na amostra tecidual não tem IgG4, tem só no sérico, ou vice-versa, né, e aí você fica meio sem poder fechar, embora seja muito sugestivo, né. Exatamente. Joia, cara. Muito bom, Guter. Obrigado aí pelo compartilhar. Excelente, assim, né? E, na verdade, a pacmeningite epitrófica é um fundo de saco, né? E realmente, a ideia que o Leonardo colocou, uma lesão granulomatosa, e vou dizer bem, se eu fosse para olhar, eu iria inicialmente para histocitose, né? Até pela invasão do seio cavernoso. Mas eu acho que é um belo caso, excelente. E aquilo é um pool de diagnóstico, né? Como a doença granulomatosa, né? Ô Gunther, esses aspectos que você chamou a atenção, você te reforça ser IgG4 ou nas outras etiologias granulomatosas também estão presentes? Esses achados, eles são considerados critérios maior para a doença relacionada ao IgG4, que é exatamente esse conjunto morfológico, que são 5 pontos. A esclerose, aquele padrão de esclerose estoriforme, é diferente de outras formas de esclerose. A tromboflebite obliterativa também é um outro grande marco, um ponto maior. O infiltrado linfoplasmocitário, a quantidade importante de eosinófilos, são outro marco importante, e a flebite sozinha, mesmo sem obliterativa, mas a presença de agressão dos vasos. Então, são os marcos da patologia que a gente procura. Mas, além disso, você tem que ter a confirmação atípica. Aí entra num grande problema, que depende do local que você está examinando. Quando a gente vai para o sistema nervoso central, não há um consenso, mas há pontos de corte que você utiliza, baseados na literatura, nesses casos. Então, você deve observar áreas em que há plasmócitos IgG positivos, e nessas áreas você olhar quais são IgG4. E aí entra num problema, se a gente estiver falando da meninge, há um ponto de corte de 20, mais que 20 plasmócitos IgG4 positivos por campo de grande aumento. Se você estiver falando da hipófise, aí falam em 10. Se você estiver falando de outros órgãos que não são do sistema nervoso central, aí você já não sabe mais o ponto. Então, quando eu fui, por exemplo, publicar esse caso, eu terminei dizendo mais de 40 porque eu não tinha nenhum parâmetro. Eu via publicações falando em 10, em 20, em 30, mas não há. E a outra condição também é que, às vezes, a gente não vê essa associação com os níveis séricos de IgG4. Então, às vezes, o paciente não tem nada sorologicamente falando, mas está lá, confirma imunofenotipicamente por esses exames, sabe? Então, é isso. Joia, obrigado. Bom, acho que a gente fica por aqui. Doutor Pablo, o senhor quer falar alguma coisa? Eu só queria agradecer, né? Agradecer a presença de todo mundo aí. Foi muito bom a reunião de hoje, muitos casos interessantes, a aula do Marcelo, como sempre, muito boa. Os casos aí do Renê, lá de Porto Alegre, agradecer a presença, Renê, e a oportunidade de mostrar esses casos, e a oportunidade do caso do Gunther, né? Que eu não tinha visto esse caso lá no HGF. Também não vi. Também, de vez em quando, eu pego uns pacmeningites desses lá no HGF.
há muito tempo atrás eu peguei viu, Gunter, e saiu como uma paquimeningite hipertrófica. Logo quando eu cheguei no HGF, era uma lesão em placa, assim, com bastante hipossinal T2. Aí eu queria te falar assim, esse diagnóstico de paquimeningite hipertrófica idiopática é de exclusão na patologia? Termina sendo um diagnóstico de exclusão. O que acontece, muitas vezes, é que a gente fica nessa situação de não conseguir ir além. Que você vê os achados, mas não se confirma imunofenotipicamente, então fica ali como uma paquimeningite hipertrófica idiopática, ou muitas vezes, quando a gente não tem mais informações radiológicas ou clínicas, até mesmo sai como um processo inflamatório específico, pedindo para correlacionar, através de outros métodos, investigar o paciente. Mas esse caso, especificamente, ele é de 2017, então é um caso que já está fazendo 3 anos. Embora eu só consegui publicar ele agora, mais de 2 anos depois, na verdade, no final do ano passado. Esse ano é que saiu a aprovação. Mas é um caso um pouquinho mais antigo. O que eu sugiro é, se vocês tiverem esse arquivo de vocês, tiverem o registro desses pacientes, a gente pode fazer a imunistoquímica para ver se a gente consegue fazer em outras áreas do que veio amostrado, né, do material biopsiado, ou repetir essas imunos, fazendo com anticorpos de melhor qualidade, para ver se a gente confirma se era realmente IgG4 ou não. Uma opção que a gente tem. Ótimo. Você viu em algum caso um acometimento em órbita, Gunter? Recentemente, talvez vocês tenham ouvido falar, teve um caso muito forte, muito famoso aqui no Ceará, assim, para quem faz neuropatologia, neuroimagem, que é um paciente até de um médico, do Dr. Jorge Magalhães, e foi um caso muito doloroso, digamos assim, né? O paciente ele tinha uma dor retroorbitária intensa, muito intensa, a imagem mostrava uma massa, ninguém conseguia identificar, e depois o paciente evoluiu com neurite óptica severa, e, resumindo, teve que ser feita uma enucleação e uma cirurgia muito grande, e a grande hipótese era que fosse IgG4. Aí, apesar de nós termos diversos elementos que, dessa forma que eu expliquei para vocês, morfológicos, clínicos e radiológicos, não marcou IgG4. Então, a gente fica aí sem saber o que é isso imunologicamente falando, se é algo que ainda vamos descobrir, se é algo que se a gente fizer uma eletroforese, algum estudo no centro periférico, se fizermos alguma coisa, a gente vai descobrir, será que é um outro anticorpo, será que não tem nada a ver, é só uma reação a uma doença que não se manifestou ali clinicamente. E a gente tem diversas situações com acometimento orbitário, né? Desde artrite reumatoide, sarcoidose, doenças infecciosas, tuberculose, que vão caminhar com essa desordem imunológica, com neurite, com uveíte, com panuveíte, e IgG4 também. Então, esse caso ele é bem recente, e é um desses exemplos que a gente pensa em IgG4, mas não consegue dizer que é. Ô, Gunter, só uma questão que eu lembrei agora aqui. Aquela entidade que às vezes a gente lê, que é o tumor miofibroblástico inflamatório, por exemplo, que por imagem é igualzinho, o radiologista dificilmente põe isso no laudo, porque não tem como. Pode pegar órbita, espaço mastigatório, paquimeninge. Como é que é essa diferença para vocês também na patologia? Inclusive, esse caso da órbita que eu estou falando, o diagnóstico diferencial principal era um pseudotumor ou tumor miofibrótico inflamatório. Existem diferenças morfológicas amplas. Esses achados que eu estou falando, que eu falei para vocês, que eu mostrei nesse caso, eles são bem mais sugestivos de IgG4, assim como essa característica imunofenotípica. Nada disso vai ter no miofibroblasto inflamatório. Além disso, o miofibroblasto inflamatório ele tem um marcador imunistoquímico que ele é muito bom. Ele não marca em 100% dos casos, mas em 70% ele vai dar positivo, que é o ALK. O ALK ele vai marcar em alguns outros tumores, como linfomas e tumores de partes moles, mas para tumor miofibroblasta inflamatório, ele seria uma ajuda, uma ferramenta que a gente faz. Então, se ele der negativo e não tiver também, né, junto com esses outros elementos morfológicos, a gente consegue dizer. Mas entra no nosso diferencial. Joia, obrigadão, cara.
Lembrando que a aula foi gravada, né? Os casos foram gravados e vai estar no canal do Neuroclube, no YouTube, para a gente rever e aprender. Muito obrigado aí, gente, pela presença mesmo. Obrigado aí, Nina, Léo, Marcelo Canuto, Renê, o Gunter. Foi muito enriquecedora a reunião. E a gente se vê no próximo mês, se Deus quiser. Obrigado, pessoal. Boa noite. Fiquem com Deus. Obrigada, pessoal. Boa noite. Vou desligar aqui. Fiquem com Deus. Até mais, boa noite. Até mais, Valeu. boa noite. Valeu. Boa semana aí para todo mundo, pessoal.